Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, essa apresentação aqui, esse olá, tá um pouco inapropriado, né? Até porque eu demorei a fazer esse primeiro vídeo sobre Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, o japonês, né? É um livro que é um prêmio Nobel, né? É de um autor prêmio Nobel da literatura. E é o que eu sempre digo, todo prêmio Nobel tem história triste. É interessante, né? Eu gostaria até de entender um pouco mais como que a academia, né? Como que o Nobel ele premia a literatura. Normalmente os prêmios Nobel, né, são histórias tristes, certo? Por exemplo, você vai ler o Saramago, né? Quando ele ganha o prêmio Nobel, sobretudo por conta de duas obras, Ensaio sobre a Cegueira, né? E, e o livro que ele fala, que ele conta, né, uma história mais realista de Jesus Cristo, são obras tristes. Normalmente são obras distópicas, né, que passam ali um tom de distopia, certo? E a UERJ fez uma distopia recentemente, com 1984, no vestibular dela de 2021. Ano passado a gente teve Uma Janela em Copacabana, que apesar de não ser uma distopia, mas era uma história também assim, um pouco mais alegre, né? Porque você tem, acho que mais brasileira, né? Passa em Copacabana, apesar de nós termos crimes ali, é uma história mais nova. E agora a gente volta aqui para esse cenário cinzento. Eu acho o livro, a capa, né? O tom cinza dele, né? Um cinza meio prateado aqui, totalmente adequado, tá? Porque é uma história cinzenta. Eu já falei para vocês em outros vídeos, em lives que eu fiz aqui no canal com vocês, né? Que eu assim, apesar de eu falar, né, sempre comentar as obras da UERJ, eu não gosto de reler distopias. Ou de rever séries que são cenários distópicos, certo? Eu reli o 1984 para trazer os vídeos aqui para vocês. Por exemplo, aquela série que é muito distópica também, que também é muito atual, que é o Conto da Aia, né? Eu nunca revi, porque assim, eu acho muito pesado. Eu já li também o livro, né? Que dá origem à série. E eu não gosto, eu sou uma pessoa que intimamente eu sou bastante otimista, né? Mas eu acho que as distopias servem para nossas reflexões e para que nós pensemos no futuro imediato e nos caminhos que nós, humanidade, estamos percorrendo. Acho que esse livro aqui traz um pouquinho disso, né? E claro que um livro com o título Não Me Abandone Jamais não pode ser uma história com final feliz, né? É um happy end. Então, a gente tem aqui uma história pesada, uma história triste, uma história cinzenta, mais uma história que se passa provavelmente, né, no norte da Europa. Pelo filme a gente imagina, né, que seja um país ali ou a Inglaterra, um país do norte da Europa, né, provavelmente a Inglaterra. A história se passa nos anos 70, basicamente, e vai até os anos... Na verdade, ela começa ali, logo no início, o Kazuo Ishiguro, né? Ele situa, né, que a humanidade passa por um processo de transformação, que vai levar à sua longevidade. Isso é um aspecto importante que a gente vai discutir também. A partir dos anos 40, 50, tá? Mas a história em si, os nossos três personagens aí principais, perdão, né, as três personagens principais, elas estão situadas nos anos 70, em 1978, e a história vai até 1994, no século XX, tá? Que é o século da distopia, das distopias, né? Então, do que se trata isso aqui, tá? Claro que eu vou fazer outros vídeos por temáticas, até porque esse é o livro da redação, então vai necessariamente precisar que a gente separe por tópicos, mas esse é um vídeo de apresentação e eu quero que fique uma apresentação bem feita, tá?
É a história de 3 personagens, tá? É o Tony, o Tommy, né? Perdão, Tommy, tô confundindo com o Tony lá, o nosso Tony do Uma História de Poligamia do Nick Cat, né? Mas aqui é Tommy, né? A gente tem a Ruth e a gente tem a Cat, tá? São nossos 3 personagens aí. Os 3, ou as 3 personagens, já que a palavra personagem é feminina, eles são criados numa espécie de internato, tá? Até os 18 anos, e depois eles são colocados para servir uma sociedade. Por que eu já estou querendo ser específico com vocês, né? Existem várias categorias de humanos aqui nesse universo ficcional distópico. Humanos que são criados em internatos, tá? Que vão servir futuramente, a partir dos 18 anos, ou como cuidadores ou doadores de órgãos, tá? Como assim, professor André? Como eu expliquei para vocês ainda agora, no início do livro e no início do filme também, aparece a seguinte perspectiva. A partir dos anos, né, do final dos anos 40, início dos anos 50, o ser humano aumentou a sua perspectiva de vida, a sua expectativa de vida para 100 anos. Só que esse aumento da perspectiva de vida depende de algumas coisas, que aí sim é que a narrativa vai acontecer a partir disso, né? Então você se pergunta, por que a humanidade começa a aumentar a expectativa de vida de repente? Certo? Avanços científicos, o que ocorre, né? A partir de doações. Então a premissa ela é até bem simples. Então uma pessoa que tem um problema de câncer de pulmão, né? Você vai ter um doador que ele vai fornecer para você um pulmão novo, perdão, né? Um pulmão novo, né? Você tem o câncer de intestino, né? Você vai ter um doador que vai te fornecer um intestino. Então o que acontece? As pessoas, você vai criar dois tipos. Eu vou usar essa expressão aqui, tá, gente? Porque a gente vai precisar falar sobre isso. Você vai criar 2 tipos de raças humanas. Os que vão receber essas doações, que vão ser os privilegiados, que vão viver, né, mais de 100 anos, e os doadores. Então, geneticamente, você vai fazer alguém que tenha um pulmão compatível com você, um rim compatível com você, né? O livro em si, ele não explica, nem o filme, os meandros dessa tecnologia, né? Por isso que muitas pessoas já me perguntaram, André, isso é um livro de ficção científica? Eu não acho que seja uma ficção científica, eu acho que é muito mais uma distopia do que uma ficção científica, tá? Mas também não é uma distopia completa, como eu vou explicar ou hoje ou futuramente para vocês, tá? Então, o que ocorre aqui? Cada pessoa, ela vai ter uma outra pessoa que é feita, que é criada, claro que é mais jovem, né? E vai ser criada nesses internatos, com condições, né, genéticas parecidas com você, para que se futuramente, né, se você está nesse grupo, nessa raça de humanos privilegiada, você possa receber esses órgãos, tá? Então, essas crianças, elas vão sair, esses jovens, né, vão ser criados nesses internatos, já sabendo que eles são cuidadores e doadores, tá? Os cuidadores, eles têm uma perspectiva de vida maior, mas essa perspectiva também, gente, é até os 30, 35 anos no máximo. Até porque a partir de 35 anos, a pessoa já é velha para doar os seus órgãos, tá? Então, a gente vai perceber aquele ambiente cinzento, né, como a capa do livro, como a minha camisa, né, claustrofóbico, que elas vão ser criadas nesses internatos, cheias de regras. Elas têm que ter um corpo, né, saudável, então eles não podem fumar, eles não podem beber. Eles são criados cheios de regras para que seus corpos, né, estejam saudáveis para futuramente eles serem doadores e eles serem cuidadores, tá? Então, a perspectiva desses jovens, né, eles já são
criados à margem da sociedade, sem os gozos da sociedade, sem os benefícios da sociedade, para que na vida adulta eles sirvam a esses humanos privilegiados, né? E a gente percebe, e nesse ponto, nessa perspectiva, o livro é bem duro, né? O filme também, que o restante da humanidade não está nem aí para eles. Então eles são marginais, né? Eles, apesar de serem doadores, né, e cuidadores, eles estão à margem dessa sociedade. É como se eles fossem escravos. Eles são reificados. Reificação é um conceito de Marx para que quando as pessoas se tornam coisas, né, a serviço dos outros. Os escravos, por exemplo, no sistema de escravidão, foram reificados, foram coisificados. Aqui, os nossos jovens, que são criados nesses sistemas, tá? Eles são reificados, eles se transformam em órgão, em coisas. Eles não são considerados nem humanos. Tá? Tem uma coisa que é muito bonita nesse livro, aí eu me lembrei muito da minha grande aluna, né? Que está agora lá na UERJ, fazendo artes, né? Nesse livro, dentro desse instituto que vai educá-los, tá? Essa raça inferior de doadores e cuidadores, eles começam a pintar obras de arte, pintar quadros, fazer desenhos. Aí eles se perguntam, poxa, se a gente não vai viver com a humanidade, né, com a parte nobre da humanidade, com essa raça superior, por que a gente está produzindo arte? Se a gente nem humano é. Eles mesmos, até as próprias professoras, se consideram eles também menos humanos. E se você faz arte, a arte ela é muito rica. A arte ela representa a subjetividade, a alma desses humanos. Então, se eles seriam menos humanos, eles não teriam almas, né? É muito parecido com a história da escravidão, né? A Igreja Católica ficou durante 4 séculos discutindo se os negros teriam alma ou não. Né? Se os animais têm alma ou não. Também é uma discussão muito do cristianismo, tá? E a Igreja Católica, favorecendo a escravidão, dizia que essas pessoas, né, que os escravizados, perdão, né, eles não tinham alma. Aqui, essa questão da alma também é colocada. Se eles fazem arte, se ela vende, né, as professoras, né, as cuidadoras ali, eu esqueci o nome que aparece na obra, mas nos próximos vídeos eu vou tratar dessas categorias direitinho, tá? Elas criam esses seres humanos, tá? De maneira a fazer arte, tá? A produzir arte. E ela vai vender e expor, né, nas suas galerias a arte dessas pessoas, que são consideradas menos humanas, tá? E de uma certa maneira é uma tentativa de fazê-los mais humanos perante a essa sociedade, para que eles pudessem ter uma vida mais longa, ou um adiamento da morte. A palavra adiamento ela é muito forte aqui, tá? Então, gente, é um livro muito triste. Ele vai se centrar na história dessa tríade. É quase que um trisal mesmo, né? Porque a Cat é apaixonada pelo Tommy, e o Tommy tem uma relação com a Ruth, né? Eles se conhecem, tem uma relação, aí depois, tá? Já antecipando e dando spoiler aqui, né? Depois a Ruth vai ser a primeira dos 3, né, a morrer, porque ela vai doar ali 2 órgãos, ela vai morrer, tá? Porque eles não... por exemplo, se você doa um pulmão, você fica sem um pulmão, né? Você fica só com um. Então nada é pensado para que essas pessoas tenham uma vida prolongada, né, e com saúde. Não, só se pensa nessa raça superior que vão receber essas doações e esses cuidados. Depois o Tommy e a Cat, né, que é um livro contado também em primeira pessoa pela Cat, né, que é a nossa protagonista aqui. Eles vão reconhecer o amor que um tinha pelo outro. Então, enfim... E com esse título Não Me Abandone Jamais, vocês já imaginam o final, né? O final, ele é sem nenhuma perspectiva de ter um happy end, né? Um final feliz, tá? Eu tenho muita dificuldade, né, de falar de distopias, mas eu já separei alguns pontos aqui que são fundamentais, que eu vou trazer no próximo vídeo para vocês.
E nós vamos trabalhar redações a partir desses pontos. Sobretudo, como que os seres humanos eles se distinguem entre raças superiores, raças inferiores. Como que os humanos eles se classificam constantemente e classificam, se classificam entre si, entre outros povos, entre raças, entre etnias, né? E essa classificação gera hierarquias. Uns são considerados melhores, outros são considerados apenas coisas ou substitutos de órgãos, como é o caso aqui desse livro do japonês Kazuo Ishiguro. É um autor consagrado, tá? Ele tem outros livros muito bons, tá? Esse que a UERJ escolheu é muito bom para quem gosta de uma distopia, né? Eu não acho ele muito ficção científica não, porque ele não se prende muito a explicações, tá? Do que seria essa longevidade, do que seria isso tudo. Ele se prende muito mais aos aspectos humanos, né? E dessas diferenciações que os humanos fazem sempre um sobre os outros, essa capacidade que o homem tem de produzir no outro um ser inferior, um ser escravizado, enfim, todo um sistema de hierarquia que provoca no outro apenas a possibilidade de servir a uma raça superior e ele é totalmente descartável. Me lembrou também muito o Zygmunt Bauman, a gente vai falar muito dele aqui, o próprio Marx, né, e todos os autores que fazem críticas a essa sociedade que reifica, coisifica outras pessoas. Não deixem de ler, não deixem de assistir ao filme. Aqui na aba da comunidade eu coloquei o filme, o link do filme está lá no Drive para vocês assistirem. É um filme de 2010, tá? E o livro é um prêmio Nobel. Eu sempre fico, quando eu vejo assim, livro que seja um prêmio Nobel, um autor que seja um prêmio Nobel, que na verdade o livro não é um prêmio Nobel, né? Você não dá um prêmio Nobel por um livro, é por um conjunto pela obra, né? Ou seja, é o autor que ganha o prêmio Nobel. Eu fico um pouco preocupado, eu já imagino que seja uma história triste, que já imagino que seja uma distopia. Mas eu vou encarar com vocês, por vocês, né? Eu reli o livro, revi também o filme e vamos que vamos. Então no próximo vídeo eu vou trazer as temáticas, as principais temáticas que estão aqui. Grande abraço, um excelente fim de semana. Já tem gente aí me perguntando quando que eu vou abrir os tempos, né, os prazos para as correções de redação. Calma, primeiro vamos discutir a obra, né, e depois a gente começa, até porque para fazer a proposição de temas para vocês das redações, eu preciso discutir, né, a obra com vocês, tá? E claro que eu vou voltar com vídeos de Niket, uma história de poligamia, apesar do último vídeo, né, eu já ter dado vários spoilers, mas não acabei, né? Tem muitos outros spoilers para serem feitos, né? E até pela própria alegria, né, vocês já percebem que eu gosto mais do Uma História de Poligamia Niket do que, né, prefiro, né, uma história de poligamia, né, Niket, prefiro né, Não Me Abandone Jamais, né? É uma história, assim, a parte do romance, né, das relações entre o trisal é muito bonito, né, muito forte, né, mas as temáticas que estão aqui são bem pesadas. Beijo grande, gente. Um excelente final de semana, professor André.